Olá, pessoal! Que bom! Estamos aqui mais um dia para uma live do EduCer. Então, hoje nós vamos falar sobre as mães mediadoras. Tudo bem, Luciene? Seja bem-vinda. Camila, tudo bem, Camila? Boa noite. Gisele é o exemplo de uma mãe mediadora, hein? Tudo bem, Gisele? Hoje nós vamos ter a participação da Daniele Alves, do grupo de terapias de mães atípicas. Daqui a pouco ela vai entrar. Vamos ver aqui. Então, eu quero dizer para vocês que o tema autismo já faz parte há alguns anos da minha vida enquanto pesquisadora. Eu sou organizadora, junto com uma amiga, Carol, de um evento que ocorre no Brasil inteiro, que se chama CONTEA, Congresso Nacional do Transtorno do Espectro Autista. E esse evento a gente faz todos os anos, né? Já estamos na 4ª edição, mas esse ano vai ser online novamente. O ano passado nós foram 19 lives, todos os dias, 19 dias seguidos de lives sobre o autismo, com pessoal muita gente de outros países também que participaram. Vou esperar aqui a Daniela, eu não sei como é que ela quer que eu a chame. Vamos ver aqui. Ah, entrou. Eu vou chamar aqui então. Eu não sei se eu chamo a Daniele pelo Daniele ou o grupo de terapia de mães atípicas. Vamos esperar ela se posicionar. Tudo bem, Daniele? Você já está aí? De repente entrou com outro perfil. Ah, terapias. Deixa eu ver aqui. Terapias de mães atípicas. Ok. Já convidei, Dani. Você. É só aceitar. Aqui, Tudo bem? tudo bem? Eu e as tecnologias, né? Sou boa na tecnologia. Mas a Ah, gente vai se virando, né? A gente vai é aprendendo, isso, vai ficando boa. é isso aí. Que bom mesmo ter você aqui. Como eu estava falando, o autismo não é a minha área específica, né? Que tem estudiosos que só estudam o autismo. Apesar de eu ter toda uma formação voltada para o ABA, mas Uhum. eu atuo em outras áreas, né? Que é em si a deficiência intelectual. Mas já há 4 anos eu coordeno, junto com a Carol Goulart de Oliveira, o Congresso Nacional do Transtorno do Espectro Autista, Que o Brasil legal. inteiro. E é muito legal esse evento que a gente faz, né? É um evento científico, então vem bastante gente colaborar, muitas mães mostrando o quanto as crianças autistas têm um potencial maravilhoso para ser desenvolvido e desenvolve mesmo. Então, eu Graças sempre a Deus, gosto, assim, sim. de Uhum. discutir, né? E a abordagem da modificabilidade cognitiva e estrutural é aplicada já, né, fora do país e aqui no Brasil também, por alguns profissionais, com crianças com TEA. Então, basicamente, é isso que nós vamos tentar conversar aqui com vocês hoje. Ai, Mas, que legal. antes, eu quero dizer para o seguinte, que, para quem não me conhece, eu sou a professora Isabel do EduC, e tenho esse Instagram que tem um propósito: ajudar professoras, psicopedagogas e neuropsicopedagogas e mães, né,
a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou alguma dificuldade na aprendizagem. E hoje, para nós, né, como um presente, nós tivemos a oportunidade de conversar com uma das representantes do grupo de terapias de mães atípicas, que é a Dani, a Daniele Alves, que vai se apresentar um pouco melhor para a gente. Boa noite, Dani, que bom que você está aqui com a gente. Boa noite a todas que estão aí também. Bom, hoje eu tô diferente, eu tô representando o grupo, né? Faz pouco tempo que a gente se reuniu, somos 3 amigas e um monte de mães, né, interessadas a ajudar umas às outras, acolhimento e principalmente um dos focos é realmente trazer conhecimento, né? Então a gente sempre tem as palestras, então é muito interessante. Então é a Larissa, a Maria Júlia também. A Maria Júlia é autista, a Larissa mãe de autista e eu mãe de autista também. E aí todas as mães do grupo, que são muito solícitas sempre, a gente tem um grupo faz pouco tempo, né? E aí a gente resolveu fazer um Instagram, a parte do nosso. E tá sendo muito legal. É a gente conviver assim com as mães, assim, mesmo que no grupo e às vezes nas palestras, a gente já conhece várias mães, é muito bom. É uma rede de apoio importante, né? Muito importante. Isso é importante. Ontem a nossa live de ontem não deu muito bem certo, a gente estava em 25 minutos da live, e aí o Instagram, o WhatsApp, endoidou tudo que a gente não conseguiu mais entrar, mas isso eu acho que foi no Brasil inteiro, né? Diz que foi, eu ouvi falar disso. É. Hoje vamos cruzar os dedos para dar certo, então. Então, vamos seguir em frente, né? Mas então tá. Para quem não sabe, mas também pode não ser novidade, hoje nós temos aí mais de 600 mil pessoas com diagnóstico de autistas, né? TEA, transtorno do espectro autista. Então, 600 mil pessoas, essas que a gente diz que tem um diagnóstico. Fora todas as outras que são autistas e não têm o diagnóstico porque já são adultos, já se reorganizaram no mundo, mas sofrem por causa desse mundo louco, né? E aí, às vezes, é aquele meio o esquisito, é o que fala pouco, é o que não interage, é o antissocial, né? Mas se você analisar, essa pessoa tem, né, cai dentro desse espectro do autismo. É, verdade. Então, o que me preocupa mais nessa quantidade de pessoas são as crianças que têm o diagnóstico e as que não têm o diagnóstico. Porque as práticas pedagógicas usuais, elas não estão garantindo o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Então, isso, eu digo assim, que elas não favorecem, né? Elas não favorecem. Exatamente. Porque se você pensar, vamos pensar aqui em criança, né? Que talvez seja o nosso alvo maior, assim. A criança autista, às vezes ela tem seletividade na alimentação, ela tem alguns desejos, um hiperfoco. E lá na escola, por exemplo, o hiperfoco dela não está garantido, entendeu? Porque é muito amplo, né? E aí ela acha aquilo lá desinteressante. Então já começa aí. E eu adoro o hiperfoco. Por quê? Eu também. Porque se a minha criança tem aquele hiperfoco, é lá que eu vou atuar, entendeu? Já que ela já tem atenção para aquilo, eu vou mediar a partir daquilo. Então, o hiperfoco não me incomoda. Para alguns profissionais, o hiperfoco é o que atrapalha. Ele não gosta de nada só disso. E daí ele não consegue fazer nada que eu proponho porque ele só gosta disso. Ora, pega o que ele gosta e vai mediar. Exatamente. Né? Porque daí mediando... E a gente sabe, né, que dentro desse leque grande aí, nós temos crianças autistas com várias características diferentes umas das outras. Tem as que oralizam muito bem,
acho que não oralizam nada, né? É bem diferente, né? Diferentes condições, diferentes graus. Realmente o quebra-cabeça ele é um achado, esse símbolo, porque realmente é o que a gente vive. Cada mãe, cada família tem o seu próprio quebra-cabeça para montar. Daí por isso, devido a essa complexidade, né, de características que acompanham uma criança, ela tende a não se beneficiar da escola que já é enquadrada dentro de um único modelo. É. E o modelo que a escola oferece é aquela que a gente chama de exposição direta. A gente mostra para a criança, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E se não é do interesse dela, acabou. Porque a exposição direta, ela não desenvolve as funções cognitivas. Sim. E aí, Né? como uma forma de compensação, eu compreendo que daí a criança acaba tendo um comportamento estereotipado como uma forma de se comunicar com os colegas, se comunicar com a professora, com a segunda professora. Então, este é o cenário que a gente tem, né? Agora, quando o aluno com TEA, ele é exposto a uma experiência de aprendizagem mediada, isso se torna um fator interessante. Sim. Já testou com teu filho? Já comecei a fazer, porque eu tenho assistido muitos teus conteúdos há 2 meses, né? Vi um vídeo assim que passou ali na minha timeline. Depois eu vi que você tinha canal. Eu acho melhor colocar no canal, porque aí eu assisto fazendo as coisas na casa. E depois eu passei para o segundo estágio, que foi fazer a anotação. Ai, e que aí beleza. eu tenho um caderno. Eu tenho um caderno com os esquemas todos que você coloca lá, todos. Gente, eu aprendo muita coisa. E eu tô colocando em prática porque a gente tem dificuldade aqui, né? Com a adaptação de material e essa entrada da alfabetização para ele tá um pouco complexa, porque eu acho que vai acontecer isso muito, né? Muitas crianças começaram na primeira série em plena pandemia, agora já está no segundo ano e em casa. Então, a gente está fazendo o que dá. Mas está fazendo diferença, viu, Isabel? Muita. Ai, que bom. Então, assim, o que eu trouxe, o que eu preparei para você hoje, né? É um material que eu ainda não fiz nenhum material sobre isso. É Tá. inédito o que eu vou falar aqui, né? Porque, assim, diante das características da criança com autismo, Forte desenvolveu uma abordagem, não é diferente, mas é como se fosse um adendo, né? Tem tudo aquilo e mais uma outra coisa. Aliás, são algumas coisas, né? E uma eu vou falar bem, a outra as outras duas eu só vou situar, né? Mas assim, uma que a gente chama, que lá nos meus vídeos eu coloco os 12 critérios de mediação. Os 3 universais e mais 9. Acho que dos 9 eu devo ter trabalhado ali, acho que competência, autorregulação de comportamento. Acho que eu trabalhei mais uns 3 só nos meus vídeos, né? Mas eu quero dizer para ti que, assim, se você pensar nos 3 critérios universais, que é intencionalidade, reciprocidade, significado e transcendência, com esses 3 critérios aqui, Forte desenvolveu uma abordagem específica para crianças com autismo. Que legal. Considerando que a questão da socialização, a questão da comunicação e da interação social. Sim. Então, assim, eu quero que tu visualize, pense nesses 3 critérios. E a partir desses 3 critérios, a gente elaborou mais 3 blocos de ações de uma mediadora. No caso aqui, a mãe mediadora. Ok. Tá? Então, assim, o primeiro a gente chama de atenção partilhada. Eu vou explicar daqui a pouco para você. Mas, assim, atenção partilhada. Até o nome já diz, né? Atenção partilhada.
O segundo é experiência partilhada. E o legal. terceiro é regulação da tarefa. Ou seja, é possível, a partir do momento que você deixa a sua intencionalidade, tem a reciprocidade da criança e construa um significado e uma transcendência, você vai ter uma atenção partilhada, uma experiência compartilhada e a regulação da tarefa. Agora, durante esse processo, tem que acontecer 3 coisas que vão envolver a criança autista e que ela gosta. Primeiro, o elogiar, porque quem não gosta, né, de ser elogiado, Quem que não gosta? elogiar, porque é o contato emocional, desafiá-lo, porque eles gostam de desafios, Uhum. e a oportunidade dele dar respostas diferentes daquelas que, de repente, você pensou que ele daria, que a gente chama isso de diferenciação psicológica. Uhum. Então, nós temos 3 blocos aí. Os 3 universais, a atenção partilhada, experiência e regulação, e o outro, elogiar, desafiar e diferenciação psicológica. São blocos diferentes. E o terceiro bloco é responsividade contingente, envolvimento afetivo e a mudança, porque é o que você quer. Então, esses Sim. 4 blocos de ações vão fazer parte de um planejamento seu na hora da mediação. Entendi. É como se fosse um roteiro mesmo, né? Que você vai, Então, vai seguindo. porque assim, o primeiro ponto, a mãe tem que escolher a tarefa. Estou procurando alguma coisa aqui, qualquer coisa, né? Mas assim, mas eu não tenho nada aqui. Mas, por exemplo, você vai mediar um brinquedo novo, que você acha que ele vai gostar porque é do tipo que ele gosta. Porque o hiperfoco dele são brinquedos coloridos, de encaixe, isso que ele gosta. Ok, pegou isso. Aí você vai construir o mapa cognitivo daquela tarefa. Construir o mapa cognitivo, aí você vem para aquilo que eu chamo de escala de avaliação da experiência mediada. Nessa escala, vão ter esses 4 blocos que eu falei para você, de ação. Okay. Então, vai ser uma mediação que não vai ser igual a mediação para outras crianças que não têm autismo. Diferenciada. Vai ser diferenciada, tá? Então, essa escala, ela, de uma certa forma, mede, porque a criança com autismo tem problema de interação. Tem problema de interação. Agora, é na interação que a gente vai mexer. Então, essa escala, ela mede o nível de interação da mediadora com a criança. Entendi. É como se é como se a gente tivesse um termômetro, né? Então, vai medir o quanto aquela criança está dando de resposta para você. E o quanto você está envolvida com aquela criança. Porque tem professoras, né? Tem professoras que realmente elas não gostam de trabalhar com crianças autistas ou com qualquer outra deficiência intelectual. E eu vou dizer para você, se eu tivesse uma professora dessa na minha escola que eu trabalho, eu iria respeitar ela. Entendeu? Porque se ela não se mostra com condições psicológicas, energéticas, não tem por que submeter uma criança a uma professora que não aceita a inclusão, que não consegue trabalhar, que não tem força, que não tem energia. Isso é da pessoa. Né? Eu não posso julgar. Não posso julgar. Sabe, na Espanha tem a ONCE, Organização Nacional dos Cegos da Espanha, mas eles trabalham com todas as deficiências. E lá, quando nasce uma criança com deficiência, é bem diferente do Brasil. Mas quando essa criança vai para a escola, antes da criança chegar na escola, o pessoal da assistência social vai lá na escola mais próxima da criança e conversa com o professor. E diz, olha, você não tem nenhum aluno autista, mas nós vamos mandar um para a sua sala, mas antes eu quero saber se você quer receber esse aluno. Porque se você quiser receber esse aluno, a gente vai dar condições para você estudar, para você adaptar o material para ele,
É diferente. Aqui, a mãe pega o seu filho no colo, leva para a escola, porque tem uma lei, né? Tem a lei que garante, mas será que essa criança vai ser bem recebida por essa escola, por essa professora? Entendeu? E a professora... Sim, então, muito. é muito complicado. Muito complicado. Aí, como se estruturou o processo de inclusão no Brasil, né? Como se estruturou. É uma lei, mas tudo bem. Aí lá na Espanha, se o professor diz assim, ó, eu não quero a formação, eu não quero receber essa criança. Então, esse professor, ele é transferido de escola. Entendi, que Então, legal. você vai para uma escola, porque essa escola aqui é a mais próxima da casa dessa criança. E ela vai vir para essa escola. Então, ele tem outra opção, ele pede para ir para outra escola, então vai para outra escola. Aqui não, né? Aqui a criança fica lá dentro da escola e não é feito muita coisa por ela. Até porque também a ideia que se tem social do autismo é aquela pessoa extremamente prejudicada. Então, quando a mãe... É muito vago ainda as informações que elas têm, né? Aí quando a mãe recebe o diagnóstico, ó, meu filho é autista, pronto, cai por terra, e aí ela faz aquela ideia de que aquele autista que tem estereótipos, que não se comunica em nada, e não, nem todos são assim, né? Nem todos são assim. E a escola é a mesma coisa, né? Que vai vir um autista para cá? Meu Deus! Se a pessoa já teve... o que eu vou fazer? Mas é isso, então, essa escala, então, ela avalia o nível de interação entre a professora e a criança que está sendo mediada. Isso é muito bom. Então, assim, ó, o que nós temos? Imagina aí um organograma. Em cima a gente coloca mediação. Embaixo, a gente vai colocar intencionalidade, reciprocidade e significado, que são os 3 universais. A intencionalidade, você vai estimular, essa é a palavra correta, estimular o tempo todo com elogios, fornecendo feedback e envolvendo-se emocionalmente com essa criança. E para isso, você já está envolvida porque é o teu filho, né? É o teu filho, então já tem o amor incondicional aí. É um pouco mais fácil. Vai ser mais fácil. Aí, na parte do significado, é realmente você mostrar para a criança o significado daquele jogo, o significado daquele momento de vocês, certo? E aí é que vem aquela mediação que eu falo nos outros vídeos, de fazer as perguntas, de você fazer várias perguntas para explorar ao máximo esse brinquedo. Ok, sim. E depois a transcendência é assim, a capacidade que a criança tem de inferir, de fazer hipóteses sobre aquela tarefa, né? E aí você vai ter o tempo todo a atenção partilhada e a diferenciação psicológica, porque ele vai dar várias respostas e você vai aceitar essas respostas, né? Vai mediar. Eu vou explicar cada item desses 12 passos para você e para quem está assistindo, né? Agora, além dessa... Oi? Muito interessante. Uma vontade de colocar aqui no papel, mas eu vou assistir depois. Gravado, eu vou anotando. Tu sabe que escrever não tem problema, mas assim, ó, o que eu quero dizer para você é que tem essa avaliação, escala de avaliação da experiência de aprendizagem mediada, mas o Force também pensou naquelas crianças autistas, ou mesmo em crianças que não oralizam, né? Sim, muitas. Não oralizam. Como essas crianças poderiam dar respostas para as mediações. Então, ele propõe algo que ele chama assim, ó, solilóquio. Solilóquio é uma estratégia, é um processo onde a mediadora, estou simplificando, né?
onde a Aham. mediadora faz a pergunta e dá a resposta. Ah, entendi. Por que que isso acontece? Porque mesmo a criança não oralizando, os neurônios espelhos dela faz o mesmo processo Sim, você deu a ferramenta, e ele vai fazer a parte dele lá. cognitiva. Entendi. Por Uhum, exemplo, agora, quando eu faço uma pergunta para você, certo? É, esse estímulo é visual, porque você está me vendo, uhum. e é um estímulo auditivo, porque você está me escutando. Esses dois estímulos estão sendo lá dentro da tua cabeça, fazendo várias conexões, e você não está dizendo nenhuma palavra. Sim, Então, exatamente. essa técnica que ele explica também é assim. Então, a criança que não oraliza, não posso mediar então, porque precisa da resposta. Nesse caso, o autista que não oraliza, você pode dar a pergunta e dar a resposta. Porque o cérebro dele, diante dessa necessidade, desse diálogo, dessa interação potencializada, ele vai gerar a necessidade da conversa, do diálogo. Uhum, sim. Agora, para o autista, também Forschung coloca que dos ambientes modificáveis, que é você preparar um ambiente onde a criança possa fazer novas conexões. Por exemplo, você está com um brinquedo colorido. Ok. O brinquedo tem azul, amarelo, verde e vermelho. Mas você botou uma toalha vermelha pendurada na janela para Ok. secar. Então você Aham. preparou o ambiente. Você está ensinando para ele a cor vermelha. Aí você vai explicar lá com o brinquedo, as cores, e vai só, e essa cor aqui? Onde é que nós podemos encontrar essa cor? Tá vendo? Você já deixou um ambiente preparado para Sim, a sim. criança transcender aquela tarefa e dizer, não, ó, aqui. Então você acaba, quando você muda o ambiente, prepara esse ambiente, você acaba provocando rapidamente aquela mudança cognitiva. Sabe como se a gente tivesse uma cola? Sabe quando estava na escola e colava? E depois você fazia a cola e depois não usava porque decorou a cola? Já decorou na hora da cola. Sim, sim. Não é assim? Entendi Você melhor. já decorou a cola? Sim. Então, é como se você deixasse algumas colinhas já Uhum. preparadas, entendeu? Para que essa criança possa rapidamente achar que descobriu, mas na verdade o ambiente foi preparado para ela se sentir capaz. Você favoreceu o aprendizado dela, assim, né, ali. Muito bom. Lógico, aos poucos a gente vai tirando esse ambiente modificável e deixando ele mais complexo. Por exemplo, olha, agora eu quero que você abra o guarda-roupa e procure uma toalha vermelha, especialmente aquela que estava na janela semana passada. Você já complicou. Está naquele Sim. ambiente, mas você deixou o ambiente mais complicado, entendeu? Uhum, Então não é entendi. só Muito bom. facilitar, é ir facilitando e depois ir complicando, para que ele se Uhum, tenha mais desafios, certo? muito Agora, legal. o que que eu pensei? Em explicar para você, deixa eu ver aqui o nosso, tentar explicar para você esses 12 parâmetros, porque existem 12 critérios de mediação. Sim. Mas Uhum. aqui, para você, eu estou usando os 3 critérios universais e mais 9 parâmetros de mediação, que é esse que compõe a escala avaliativa da experiência de aprendizagem imediata, certo? A gente não vai Legal. pode confundir. Então, assim, ó, a intencionalidade tem que ter em todas as tarefas. Sim, esse daí Quando é você a regra. regra. Quando você deixa para a criança com a intencionalidade, você tem a reciprocidade. Então, você tem que deixar Uhum. claro, Sim. para ter o alerta da criança, né? Então, você diz assim, ó,
hoje nós vamos aprender a fazer um bolo. Olha, hoje eu vou ensinar para você como fazer alguma coisa. Então você diga para ela qual a tua intencionalidade. Eu conheço uma criança, quer dizer, foi aluno da escola, né? Com 9 anos, ele basicamente era um masterchef. Entendeu? Olha, ele gostava de cozinhar. Porque o Tem negócio muita dele era criança. cozinhar. Ele gostava de cozinhar. Então, antes, quando ele saía da escola, ele fazia o ritual. Ia no supermercado com a mãe dele, comprava os ingredientes e ele ia lá e fazia comida. Com 9 Gostava, olha anos. que legal. Uhum. Então, assim, você vai ver, esse é o hiperfoco dessa criança, entendeu? Hoje já E a está pessoa adulto, né? vê a Já está na, criança dela. já tá na universidade e tal. Olha que legal. Tem vários autistas nas universidades. Sim, sim. Agora, qual a diferença? É o investimento que a mãe faz, né? Eu acredito muito nisso. Na primeira infância. Então, quanto mais cedo a gente souber o diagnóstico, quanto mais cedo começar a intervenção, menos prejuízo depois. Sim. Entendeu? Ele Menos vem cascando, prejuízo. vai É, melhorando. Eu acredito vai muito, sei. melhorando. Eu não sei Uhum. quantos anos tem o teu filho. Tem 7, vai fazer 8 em setembro. Ah, então tem muita coisa. Tem muita coisa para andar aí Sim, com ele, muita coisa. Ele vai sim, ser muito vamos. bom depois, Tem né? bastante Às coisa. vezes, quando a gente pega uma criança assim, né, já é adolescente, 16, 17 anos, já teve um atraso, né? Já teve um atraso. Mas dá para se ter Dá avanços. sim, eu acredito Dá para nisso. ter Dá para avanços. trabalhar muita coisa ainda, né? É, lógico. É assim, uma outra pergunta na reciprocidade é que o tempo todo tem que fazer esse movimento de estimular ele. Porque a tendência do autista é se concentrar, olhar, não gostou ou qualquer coisa, ele vai desviar Uhum. o seu Vai olhar. querer. Então você Uhum. chama, você diz, olha, presta mais atenção nessa parte aqui, ó, para a gente conseguir fazer junto. Então, duas coisinhas importantes. Hoje nós vamos aprender tal coisa e chamar a atenção, ó. Vamos prestar mais atenção aqui, ó. Então, isso Uhum. é a intencionalidade. Depois, é a questão do significado, é despertar a atenção da criança para aquela tarefa. E para isso Essa você parte eu pode acho usar. ótima. Usar o teu tom de voz, usar o Uhum. gesto. Olha aqui, ó. Você pode usar o gesto, entendeu? Porque Uhum. ajuda na atenção. Olha isso aqui, que legal. Olha, tu já viu isso? Meu Deus, olha que legal. Então, assim, tu tá chamando, tá dando um significado para aquilo, né? Uhum. E nesse momento, é diferente de você falar assim, ó, olha isso, que legal! E você dizer assim, ó, olha isso, guri! São duas coisas diferentes, Sim. entendeu? Uhum. Então, assim, a afetividade tem que estar presente. Então, a mediadora, ela tem que ter paciência em conseguir essa atenção, em conseguir esse momento de concentração da criança. Depois tem o terceiro, né, que é a transcendência, onde você vai fazer a ponte entre o que a criança viveu já e o que ela está ouvindo de você. Porque você tem que buscar, teu filho tem 7 anos, são 7 Uhum. anos de vida, de experiência em alguma coisa. Fazer Ele essa já foi na casa da avó. Que mais que ele já foi? Já. Eu sempre uso essas coisas. Lembra de tal coisa? Aham, tô usando muito Então, também. isso, ele já tem uma experiência que está lá na memória de longo prazo. Está Uhum. lá guardada. Quando você faz a pergunta, ou você faz uma afirmação, por exemplo, ó, isso aqui você já fez da outra vez lá na casa da vovó. Então Uhum. você está fazendo a ponte, né? Entre a Sim. memória que ele teve e a tarefa que está para fazer. Então, por exemplo, olha, isso, de repente você está numa loja, num supermercado, entendeu?
Olha, isso aqui é igual o macarrão que a gente come lá em casa, viu? Viu que legal? Só mudou a cor, mas é o mesmo macarrão, é fininho. E a cabecinha da criança vai. Lógico, vai fazendo as conexões. Aí, assim, ó, depois desses 3, é que vem os outros 9. Eu falei para você Sim, que é a você tinha atenção falado agora. partilhada. O que seria Uhum. essa atenção partilhada? É descobrir o ponto de vista da criança. O que ela entende sobre aquilo, né? E aí é muito importante para dar confiança para a criança você usar a palavra nós. Nós. Olha, Não. nós vamos fazer juntos. É uma atenção partilhada. Uhum. Nós vamos fazer juntos. Se você não sabe pintar, nós vamos pintar juntos. Sim, Entendeu? Se você não entendi. sabe pular corda, nós vamos pular juntos. Porque isso, assim, ó, para a criança, saber que uma mãe deixou de fazer, ou uma professora, o que tinha para ser feito, né? Sei lá o quê. Mas parar aquele momento para ter uma atenção partilhada com ela, gente, isso é tudo de bom. Isso é tudo de bom. Eu tenho uma sobrinha que de vez em quando faz aqui comigo umas lives, né? E aí, como ela convive muito, tá na minha escola tal, alguns finais de semana a gente acaba ficando na casa de praia juntas. Então, Uhum. a casa da mãe dela e a minha são bem próximas. Daí eu vou e eu digo, não faço nada. Eu vim para brincar com a Maria Valentina. E aí eu sento e brinco. Então, o que que uma adulta, né, que podia estar ajudando na comida, podia fazer outra coisa, não, senta e brinca. Isso é uma atenção partilhada. Então, ela adora. Quando eu chego, ela diz, olha, eu separei o nosso jogo. Lógico, né, que eu não faço isso de vadiação, porque eu não quero ajudar, porque no final da janta, quem lava a louça sou eu. A maioria das vezes. Então, assim, é importante você deixar isso claro. Agora, atenção partilhada é diferente de experiência compartilhada. Experiência compartilhada é o próximo passo, que é a Ok. partilha das suas ideias com as ideias da criança. Você pode dizer assim, ó, você sabe, quando eu era criança, eu também gostava desse tipo de carrinho. Ah, quando eu era criança, eu também tinha uma coleção de bonecas. Quando eu era criança, entendeu? Lembra assim do que você fazia de quando era criança. Uhum. Quando eu era criança, eu era Mais um bem, contexto. porque eu era hiperativa, né? Uhum. Então eu era um foguete. Então eu fiz muita coisa errada. Meu Deus do céu. E aí quando as crianças vão lá para a escola, na minha sala da coordenação, porque elas estão perturbando a professora, eu sento com elas e partilho as minhas experiências, entendeu? Eu digo para ela, olha, quando eu era pequena eu também fazia isso, mas eu ganhava Nossa, muita elas acham o bronca. máximo. Oi? Elas devem achar o máximo, né? Você falando assim. E aí eu falo, né, que as pessoas ficavam às vezes rindo de mim, aí eu ficava atrasada nas tarefas, a minha mãe ficava chateada, então eu compartilho com elas. Uhum. Que Então é o legal. momento de você compartilhar com o seu filho quando você tinha 7 anos, ou quando o pai dessa criança tinha 7 anos, o que ele fazia, o que ele gostava. Esse momento é fundamental. A gente não quer a atenção da criança autista, a gente E não quer a corre atenção tanto dela. atrás, né? Aham, verdade. E aí eu digo assim, às vezes não quer atenção e vai no médico para tomar Ritalina para ter atenção. Usa uma técnica dessa, gente. Experimenta, experimenta. E aí, com intencionalidade, reciprocidade, significado, transcendência, atenção partilhada e experiência compartilhada, você vai então para a tarefa em si, que é a regulação da tarefa. Então, todo aquele conteúdo que você elaborou lá no mapa cognitivo, você vai começar a trabalhar com a criança aquela tarefa.
porque ela já vai estar envolvida emocionalmente com você. O grande erro, Isabel, é que ninguém faz esse roteiro e vai direto para a tarefa e aí faz lá, circula isso aqui e aí acabou. Não tem sentido se você for ver, não é? Por isso que eles não querem nem ver a apostila. Quando a criança quer fazer, quando ela Então, quer fazer, se chegar até lá, né? então, se você fizer esse roteirinho, talvez nos primeiros essa criança tenha um pouco de resistência, porque ela não está acostumada a isso, mas daqui a normal, pouco sim. você vai ver que ela vai entrar num ritmo diferente. Sim, Aí, eu acredito nisso sim, porque todas as vezes que a gente vai mudar alguma coisa, nunca dá certo de primeira. Não dá para desistir, tem que tentar uma segunda, uma terceira. E aí vai se adequando, né? lógico. Então, a gente já fez o primeiro bloco, já fizemos o segundo bloco. Vamos partir. E imaginar assim, você está lá na regulação da tarefa, fazendo a mediação, que é essa que eu proponho para todo mundo, né? Para todas Sim. as crianças com deficiência intelectual. E aí você vai, a partir do momento que a criança está fazendo a tarefa, ou dando as respostas para você, você vai o tempo todo, dar feedback e elogiar. Então, assim, ó, muito bem, muito bem. Olha, deu tudo certo. O contrário também. Por exemplo, se você estiver fazendo um bolo com ele, um bolo, e aí, de repente, era para separar a clara do ovo, e na hora de partir, a clara da gema, a gema foi junto com a clara, não deu certo. Sim. Aí vocês, olha, a nossa experiência não deu certo, porque a gema não pode ir junto com a clara, dependendo do bolo. Senão a clara não cresce. O feedback negativo daquela experiência também pode ser compartilhada. Tá? Durante a tarefa, junto com os feedbacks, você vai aumentando o nível de desafio. Estava fácil e vai começar a ficar mais complexo as perguntas, as exigências, entendeu? Que é a parte do desafiar. E nesse bloco, então, tem o elogiar, o desafiar, para um nível mais abstrato. Por exemplo, assim, ó, você vai dizer, olha, nós estamos fazendo esse bolo aqui. O que mais a gente podia botar nesse bolo? A criança não sabe, não teve uma experiência. Sim. É uma, né? Então, é algo abstrato, que não tem. Ou será que a gente pode botar um ingrediente que não está nesse bolo? Ou outra coisa do tipo, olha, nós estamos fazendo aqui um joguinho de formas geométricas. Esse triângulo aqui, você já viu em algum outro lugar? É uma abstração, que também é uma transcendência, mas é uma abstração, tá? E depois vem a diferenciação psicológica, que é você fazer a seguinte pergunta para a criança: você entendeu o que é para fazer? Você está entendendo essa tarefa? Está entendendo esse jogo? Você está entendendo como é que se faz um bolo? Você vai perguntar isso. E no final, a gente tem mais 3 partes, né? Que são importantes, que uma que chama responsividade contingente, que são os sinais que a criança vai te dar de que ela tem o direito de escolha. Que legal. É escolha, entendeu? Você pode dizer assim, ó, pegue o Lego vermelho, e ela pega o azul. Mas daí você diz, ó, mas esse é azul. Mas por que você quis escolher o azul? Ele pode dizer, porque eu gosto de azul. Entendeu? Então não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Tá? A criança, por exemplo, tem crianças autistas que fazem aquelas birras, que fazem
todo o movimento do corpo, porque ficam muito ansiosas com a tarefa, ou mesmo com a pergunta. Aí você pode dizer assim, ó, será que toda criança, quando fica assim, jogando, fica o tempo todo levantando os braços? Você pode jogar esse tipo de pergunta para ele. Você já viu outra criança fazendo isso? Fazer ele pensar a respeito, sempre, né? Pensar. Lógico, pensar. E o segundo passo aqui desse bloco é o envolvimento afetivo, né? A criança tem que sair dessa tarefa com uma sensação de prazer e não de derrota. Sim, entendo. Por isso que a mediadora vai exigindo uma certa complexidade, mas a criança vai ter que sair dessa tarefa se achando o máximo, a última bolacha do pacote. Porque aí vale a pena. Ele se empoderou, entendeu? Ele se empoderou. E no final é a mudança, né, que a gente fala. É perguntar para ela assim, o que você aprendeu hoje? O que nós aprendemos hoje? Olha, você é muito inteligente, eu adorei, mas você vai me dizer o que nós aprendemos hoje com essa tarefa. Ela vai ser cores, triângulo, não importa. Ela vai dar um feedback para você. Sim, sim. Muito legal, então, muito legal. Então, isso é abordagem para uma criança. Tem que ter um roteiro. Tu não pode pegar uma tarefa e dizer, ó, hoje vamos abrir a nossa apostila bonita. Olha aqui, vamos então nos colantes. Isso aqui é um caderno, né? Vamos nos colantes, vamos tirar daqui, colar lá os animais e vamos colar lá. E a criança faz essa tarefa. Eu não estou fazendo mais assim. Eu não é para fazer. Mais porque não dá tempo, porque eu tenho que fazer todo esse, estou fazendo todo esse roteiro. E depois vai naturalmente, né, Isabel? Depois vai ficando natural. Isso. O bom da mediadora é assim. Você passa por algumas fases. Primeira fase é assim, ó. Será que isso dá certo mesmo? Muita gente pergunta. Muita gente fica, será? Será que isso aí dá certo? Será que o meu filho vai responder isso aí? O guri não fala nada, nem se mexe. Você põe ele num lugar, fica rodando aquela rodinha e fica... Gente, experimente. Só experimente. Porque quando você experimentar, você vai ver o resultado maravilhoso. Isso vai ser uma transformação. Então, a mediadora passa por essa fase de negação, depois ela passa para a fase de estudar e anotar tudo, depois ela passa para a fase de tentar elaborar as suas próprias mediações, e ela não sabe muito bem se é esse caminho, se não é. E depois, com uma boa explicação, um bom roteiro, o que acontece? Você começa a praticar. E aí, vai chegar um momento que você vai estar num supermercado e ele pegou um saco de bolacha, qualquer coisinha lá, uma coisinha assim, e você já vai mediar ele, ali mesmo. Verdade, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Perfeito. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, foi assim que eu comecei, né? Eu fui atrás do Helwin Forsten, fora do país, porque eu queria realmente aprender essa abordagem toda para que eu pudesse ajudar as crianças com deficiência intelectual, porque eu me formei em pedagogia e na época a gente ganhava até uma carteirinha do MEC, em qual área você podia atuar, e a minha área era em habilitação em deficiência mental, que era o nome da época. Eu tenho pedagogia em deficiência mental, que era o nome que se usava, né? Hoje se refere à deficiência intelectual. Mas, quando eu me formei na pedagogia, a pedagogia não me disse como é que eu tinha que ensinar essas crianças. Não tem muita coisa. Eu estou fazendo psicopedagogia e tem muita coisa que passa assim lá longe. Você que tem que, às vezes... Então, eu fui atrás para conseguir, né, realmente me envolver, fui participar de grupos de pesquisa, fiz cursos alguns aqui no Brasil, e o que me habilita mesmo, né, que é o que eu fiz lá com o Forte, fui aluna dele, eu sou trainer na modificabilidade cognitiva estrutural,
E aí, com o negócio da pandemia, né? Muita gente querendo me procurar, daqui, né? Do meu município. E eu disse, Olha olha, só. sabe o que mais? Eu vou gravar vídeo para essa gente toda aí, porque os problemas são todos iguais. E aí acabou chegando nas 6 mil seguidoras que eu tenho hoje. Esses dias tinha 5.000, mas é que é muito maravilhoso, Isabel. É uma coisa, é um trabalho assim apaixonante. E porque ele vai muito sozinho, depende de você entender a estrutura. E depois ele vai, né? Muito lindo. Agora, você me explicou essa outra que eu não sabia, mas mais para frente eu quero entender direitinho também para pôr em prática. Imagina que eu não vou pôr em prática. Nossa, eu vou fazer no dia 20, ó, no dia 23 de junho, eu vou fazer um webinário, Ai, que certo? legal, Vai que legal. ser mais ou menos de 1h30, 1h40, que é uma aula ao Uhum. vivo, eu vou dar, e aí eu vou explicar sobre o GPS da mediação cognitiva. Os Isso aí que 7 as meninas que estão passos. aí estão perguntando, ó, precisam assistir esse webinar, porque aí vai clarear, né? Vai, vai. Vai clarear. Duas coisas que são fundamentais, né? Primeiro, você entender como o cérebro aprende. Então, a neurociência, eu coloco muita coisa nos meus vídeos aí, explicando como é que o cérebro aprende, como é que as sinapses e os neurônios se comportam a partir do estímulo. E com a mediação, você potencializa esse estímulo. Ou seja, deixa as sinapses irritadas ao ponto delas turbinarem esses neurônios, tá? Para construir outras rotas cognitivas. Ou seja, a criança que não aprende vai começar a aprender. Vai começar a É, aprender o quê? A pensar, a reorganizar o seu comportamento, sabe? Controlar a sua uhum. impulsividade. E tudo isso parte da cognição. Então, a mediação que eu ensino vocês a fazer é como se fosse uma varinha mágica, sabe? Sim, eu acredito nisso, porque pelo pouco que eu tenho visto, já estou aplicando e estou vendo diferença. Muita Então, diferença. e aí, É assim, eu muito. espero que tu tenhas gostado desse nosso encontro. Não sei se você tem mais alguma pergunta para me fazer. Não, eu adorei. Eu vim aqui mais para te ouvir mesmo, porque eu achei interessante o que você tinha hoje para falar sobre essa ferramenta de avaliação. E assim, é porque eu já sou. Eu acredito que as mamães devem ter algumas perguntas aí. Eu vi algumas seguidoras ali que eu já Vamos conheço, ver. que estão perguntando alguma coisa. Vou dar a oportunidade delas, de você responder a pergunta delas. Mas é maravilhoso todo esse processo. Principalmente onde tem neurociências, né? Porque aí a gente É, começa a entender a estrutura, como começa, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. tá, vamos ver aqui se alguém tem alguma pergunta. Qual é o Instagram dela? Dela quem? Meu? É o EduC 5.0. Esse é o meu Instagram. Eu vou colocar aqui os dois Instagrams para vocês, então, aí. O Tá, meu e o deixa do eu ver. Deixa eu ver aqui. Alguém mais? Uma pergunta? Qual é o Instagram dela? Vai ser. Não! Webinário no dia 23. Webinário no dia 23 de junho, às 19 horas. É gratuito. Isso aí, viu, Você vai gente? aprender Gratuito. muita coisa. Gratidão. Vamos ver mais alguma coisa. Se tem alguma pergunta. As Eu não mamães vi. que me acompanham, Isabel, a maioria tem muita dúvida realmente sobre aprendizagem. Rotina de atividades, é mais ou menos assim, né? A dúvida sempre delas e a gente troca muita informação a respeito disso. Só que é engraçado que cada um estava no seu na sua vida, mas a pandemia turbinou tudo isso. Então aí ficou todas as demandas que o autismo tem, mais a da escola. Então por isso que se faz tão importante a gente aprender isso, né? Tá, tem gente que está perguntando se eu vou dar um curso de mediação. Olha, e como eu já falei nas outras lives, eu estou elaborando e até no webinário, depois de eu estar falando para vocês algumas coisas, né, do mapa cognitivo, eu vou estar falando também algo do que eu vou abordar num curso que eu estou elaborando, tá? Ah, Que já não legal. é mais novidade, mas estou pensando muito mesmo em fazer. Gratidão.
Gostaria de saber sobre o curso mediação. Olha, uma coisa que eu aprendi, que quando todo mundo começa a perguntar uma coisa, é porque aquilo ali você tem que... Porque a demanda é muito grande, né? Todo mundo carente de querer saber das coisas e aprender. Sabe, o Forte, ele tem uma experiência muito bonita, que ele contou lá para nós, né, que ele recebeu uma criança no instituto que ele tinha, né, ele já faleceu em 2012, 13. E aí ele disse que ele recebeu uma criança que tinha o cérebro bem pequeno. Ele tinha o cérebro bem pequeno, microcefalia. Então, uma criança que não aprendia. Foi colocado como uma criança que não aprendia. E ele fez... Essa criança, esse instituto era para crianças que não tinham mais suas famílias, tá? Era um instituto mesmo, crianças que eram lá colocadas. E foi feito em Israel esse instituto. Por causa de muita guerra na redondeza, ele recebia crianças de vários lugares que perderam sua identidade, ou seja, eram muito pequenas e tinham perdido o pai e a mãe, algumas com deficiência, com sequelas graves, emocionais, psicológicas e intelectuais. E ele disse que esse menino, ele ensinou a ler, a escrever e todo o processo. E quando eu fui para a Holanda, em Amsterdã, ter o curso com o Forstein, esse cara já era adulto, essa criança já era adulta, e foi um dos professores. Olha que legal. Entendeu? Então, a gente vê, porque a ideia que a gente tem da deficiência é uma ideia agora, que eu digo para vocês, mães e professoras, ultrapassada. Aquela ideia de que a criança não aprende nada, que é incapaz. Com a neurociência já mostra, quando você estimula aquele sujeito, ele vai crescer, ele vai melhorar, entendeu? Eu não quero dizer que ele vai ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas pelo menos uma melhor qualidade de vida, né? Vai ter mais autonomia, isso ele vai ter. E muitos se alfabetizam, fazem faculdade. Sim, sim, e é verdade, sim. Na verdade, também depende muito da crença da família, acreditar nisso também, e também a criança começar a acreditar nela também. É tudo um processo, assim, né, que vai de mãe, depois a criança se sente, e aí ela vai também, né, é muito legal. E olha só, o Force diz uma coisa é você ser capaz, certo? Outra coisa é você se sentir capaz. Tem gente que é capaz, mas não faz porque não se sente capaz. Então é muito mais importante você mostrar para o seu filho, gerar no seu filho a sensação de que ele é capaz. Porque com essa sensação, ele vai pular para o patamar de que ele é capaz. Exatamente, com certeza. O fator emocional é tudo. Sim, imagina 12 neurônios, né? Os finalzinhos lá, o terminal do neurônio, sabe? Aqui no meio, que não é colado, né? Tem um distanciamento. Você tem neurotransmissores que vão sendo liberados para entrar nesse aqui, e aqui no meio está a sinapse. Que são substâncias químicas que fazem o daqui sair para lá, né? E aí, se você potencializa o estímulo, muitos neurotransmissores serão liberados. E vai deixar as sinapses completamente irritadas, porque tem muita coisa, muito trabalho para ela. Porque se a gente não faz a criança pensar... Saiu do comodismo, começa a trabalhar. Aí só pouquinhos neurotransmissores, entendeu? Vão ser liberados. Pouquinho. Então, a ideia da modificabilidade cognitiva estrutural é mudar a estrutura cognitiva de como é que esses neurônios dessas sinapses trabalham. Por isso que a gente chama de plasticidade cerebral, que a neurociência prova que áreas... Prova A mais B, sim. Que áreas que estão... pode falar.
a neuroplasticidade é encantadora quando você começa a aprender. Aí te dá um gás, né? Porque se fala tanto, as janelas fecharam, as janelas de oportunidades. E aí não é bem assim, né? É assim, ó, eu respeito as janelas de oportunidades, mas não gosto delas. Eu respeito, mas não gosto, porque se a pessoa levar ali certinho, passou dos 7 anos, 10 anos, acabou. Não posso fazer nada mais pelo meu filho ou pelo meu aluno, porque perdeu a oportunidade. Forrest diz que não. E a neurociência também mostra, Mostra. tá? Que nós aprendemos a vida inteira. Inclusive, Forrest tem um material que é trabalhado só com idosos para prevenir o mal de Alzheimer e o mal de Parkinson. Tanto para prevenir quanto para a terapia. Uhum. Então, não tem... tempo todo estão ali trabalhando. Os nossos neurônios sempre vão estar trabalhando. Sempre vão estar trabalhando. Ou pouco, ou muito. Depende E da quantidade. a mediadora é essa provocadora. Entendeu? É a provocadora, aquela que vai fazer o teu cérebro pensar, porque eu tô aqui falando essas coisas todas. E você tá aí, mas teu cérebro tá a todo vapor. Tem uma parte que diz assim, escreve isso, senão tu vai esquecer. Aí o outro vai dizer, não, mas tu pode ver o vídeo. Não, mas isso aí tu tem que pensar na hora de tal coisa. Aí uma outra parte tá dizendo, não, calma lá, vamos se organizar. Não fique emocionalmente envolvida. Todas essas sensações é no cérebro que está acontecendo nesse exato momento. Agora, hoje, quando você for dormir, o teu cérebro vai continuar trabalhando. De forma intensa. Ele vai colher, né? Ele vai colher o que é importante, o que não é, vai fazer o trabalho dele. Para você lembrar amanhã o que você tem que fazer, entendeu? Aí você vai olhar para uma tarefa e vai dizer, pois é, eu vou fazer isso aí com meu filho, mas antes eu vou ver o vídeo lá da Isabel para pegar o passo a passo para ver se eu consigo provocar melhor essas sinapses. Então essa é a ideia, né? Que você consiga aprender a mediar. Todas as suas tarefas têm que ter uma intencionalidade. A crença de que a criança é capaz faz toda a diferença. A minha vida toda, eu sempre acreditei nisso. Eu trabalhei muitos anos, né, com paralisados cerebrais e com deficiência intelectual. Então, a gente trabalhava lá, um grupo menor, né? Na APAE, por exemplo, eu trabalhei com 3, eu chamo PCzão, né? Que é PC, que fica amarrado na cadeira e não oraliza, só mexe os olhos e o máximo um dedinho, um bracinho, alguma coisa assim. E aí eu chamo que é um PCzão, né? Aquele com muito prejudicado. E eu mediava. Eu dizia, olha, tens que aprender as letras do alfabeto. Até tinha uma menina, né? Que já faleceu, mas ela foi, tipo, a pessoa que mais me ensinou, mesmo sendo um PC, a que mais me ensinou que a modificabilidade cognitiva era possível. Então eu dizia assim para ela, olha, teu pai é rico, eu dizia para ela, e ele vai comprar um computador que fala, mas para isso você vai ter que aprender as letras do alfabeto, aí você vai clicar numa letra e já vai falar alguma coisa para você. Eu dizia isso para ela ria que se acabava. Então ela entendia, entendeu? Ela entendia. Então teve várias pistas, ela me deu, dos 2 ou 3 anos que eu trabalhei com ela, de que ela era capaz, de que ela só precisava de alguém que acreditasse que ela era capaz. Então o Forrest, ele tem uma frase que muita gente não gosta, que é assim, ó, não me aceite como eu sou. Por quê? Se você aceitar o seu filho como um autista, acabou para ele. Entendeu? Você é autista, apenas isso. Acabou. Agora, se você pensar, eu não vou aceitar o meu filho como ele é, um autista,
que de repente vai ser dependente a vida toda de mim, que nunca vai oralizar, que vai ficar o tempo todo gritando, batendo. Não. Eu vou desenvolver toda a potencialidade que ele tiver. Então, Forte diz isso, ao invés de você apostar na limitação do teu filho ou do teu aluno, aposte nas possibilidades que ele tem de aprender. Que aí, a energia que você vai gastar, né, talvez seja maior. Você tem que investir mais, tem que ter mais atenção para ele. Mas você já dá essa atenção, é você que leva no médico, é você que leva não sei aonde, é você que troca. Não tem tempo para ensinar o AIOU, o Babebi Babu, entendeu? O que você vai fazer? Vai mediar o banho, vai mediar o almoço, vai mediar o café da manhã, porque dá para mediar. Tudo dá para mediar, é verdade. É só você aprender a fazer a coisa certa e não sair por aí mediando de qualquer jeito, porque tem que mediar com o planejamento. Olha, todos os dias de manhã eu vou mediar o café da manhã do meu filho, mas com essa intenção. Aí você faz a mediação correta. Com a intenção correta. E depois Isso. uma outra intenção para outra mediação. Isso Muito que é bom. Maravilhoso. Nossa, dá vontade de ficar até amanhã conversando aí, viu, ó, meninas? Não tem tempo. Não tem tempo. Daqui a pouco eu tenho que atender aluno. Mas é porque eu trabalho o dia inteiro na escola, né? E aí à noite eu dou aula 3 vezes por semana na universidade. E então eu já dei aula até 7h30, das 6h30 às 7h30. E agora, das 9 às 10, 9h10 até às 10 mais ou menos, eu abro lá o Meet para poder, quem tem dúvida na tarefa que eu pedi para fazer, ou mesmo da live, porque eles assistem as lives, aí a gente tem uma conversa lá separada sobre isso. Mas muito é isso. Legal, Juliana. Mas eu fiquei muito feliz, agradeço o convite, vou colocar em prática e vou te passando os feedbacks, você vai ver. Então tá, eu quero um depoimento bem lindo teu, assim, ó, Isabel, meu filho respondeu tal coisa. Eu vi, porque a Gisele, que é uma seguidora minha, e a Marina é numa sala maior de crianças, né? Mas tem a Camila, tem a Liana, que eu sei que já estão botando em prática, tem a Marina, tem a Gisele está botando em prática pro filho dela. Ele já está dando várias respostas, entendeu? Sim. Inclusive, o diagnóstico dele, ela descobriu que o diagnóstico dele está errado. Olha semana só. passada. Né? Então já mudou. Então isso é importante. É porque assim, ó, quando você recebe um diagnóstico, você já tem uma ideia daquilo, né? Dos prejuízos daquela criança. Agora, é como se você engaiolasse o teu filho, uma gaiolinha do passarinho. E a mediação é libertar esse passarinho, entendeu? Para ele pensar, para ele ter outras experiências. Isso a mediação faz muito bem. É verdade. Eu acredito Olha, muito. Eu agradeço a todo mundo, espero que vocês tenham gostado, espero de coração que vocês tenham compreendido a minha fala. Eu tento falar do modo mais claro possível, que eu sei, às vezes a teoria é muito densa, né? Mas eu tento colocar, explicar, dar exemplos para que você possa colocar em prática. Um beijo grande, gratidão, Daniele, espero ter contribuído. Quando tiver o webinar, pode deixar que eu vou divulgar, vou chamar as meninas todas para irem lá também. Vai ser muito legal. Então tá bom. Tá bom. Obrigada. Tchau, gente. Beijo, ó, gente. Coraçãozinho. Tchau, boa noite. Boa noite.